Graça e paz, amigos e irmãos do Facebook. Estou aqui fazendo a primeira transmissão ao vivo. Estou fazendo aqui um teste. Então vocês vão fazer o seguinte: examinar tudo e retende o bem, tá certo? Eu quero apenas trazer uma palavra de esperança. Nós que acompanhamos não só as notícias nas redes sociais, eu tenho acompanhado uma série de tragédias no mundo ao redor. Isso é uma coisa que nos preocupa muito. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Arthur Batista, eu sou pastor da congregação da Igreja de Cristo aqui em Mossoró, no bairro 12 Anos. E a gente que mora numa cidade como Mossoró, aí é que a gente fica preocupado, né? Porque vocês acompanham também o aumento da criminalidade. A gente acompanha uma série de coisas ruins, próximos à nossa casa, próximos à nossa família. E vem uma pergunta, né? Será que não tem saída tudo isso? Será que não há saída para os que estão sem esperança? Será que não há saída para aqueles que têm entrado no mundo do crime? Será que não tem saída aqueles que têm entrado no mundo da prostituição? Será que essa é a única alternativa? Eu quero dizer que não. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fé. No Evangelho de João, capítulo 14, apenas um versículo, o versículo de número 6, está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Há 3 declarações básicas aqui. A primeira é que Jesus Cristo ele fecha todas as possibilidades de outra alternativa, porque ele não se apresenta como um caminho, ele se apresenta como o caminho. E interessante que ele não se apresenta como estar no caminho, ou estar na verdade, ou até mesmo estar na vida. Ele se apresenta como o caminho, como a verdade, como a vida. Ele fala do que lhe é próprio. Então você que está ouvindo esse Face Live, você que tem procurado caminhos a seguir, você que tem batido em várias portas, portas da prostituição, portas da falsidade, portas da hipocrisia, você que tem trilhado esses caminhos tortuosos, e eu tenho certeza que você não encontrou a felicidade, eu tenho certeza que você não encontrou a paz que você tanto necessita. Por isso que Jesus se apresenta aos seus dizendo assim: eu sou o caminho. Você quer um conselho? Siga Jesus. Ele é o caminho que você tanto procura. Ele é o caminho que você necessita, que nós necessitamos. Que pena que as pessoas, eles primeiro precisam experimentar o mal para depois acreditar na possibilidade de que existe um caminho bom. Você que está começando, você é adolescente que está me vendo agora, não precisa experimentar o mal para saber que ele é mal, justamente por causa das experiências dos outros. Existe uma frase muito conhecida que diz assim: o inteligente ele aprende com os seus erros, mas o sábio ele aprende com os erros dos outros. Faz o seguinte: você sabe que outros trilharam esse mesmo caminho e não tiveram a vida que tanto necessita, não encontraram a paz que tanto necessita. Então comece com Jesus, comece por Jesus. Ele se apresenta como o caminho justamente por isso, porque a vida só faz sentido se trilharmos o caminho chamado Jesus. Logo depois disso, Jesus disse assim: eu sou a verdade.
Eu acho que diante de tantas mentiras, diante de tantas alternativas, eu tenho certeza que você já se decepcionou com a mentira. Eu tenho certeza que você já foi vítima da mentira. Acho que no cenário político não preciso nem entrar em detalhes, né? Que a mentira tem permeado todas as áreas, não só as áreas sociais, mas nas escolas, nos nossos tribunais. A mentira ela tem trilhado todos os caminhos humanos. E Jesus disse assim: eu sou a verdade. O nosso problema é querer encontrar a verdade no homem. Você não vai encontrar a verdade no homem. O nosso problema é querer encontrar a verdade na política, por si só. Você também não vai encontrar a verdade na política. Ou como diz alguns outros, né? Não, eu vou encontrar a verdade em mim mesmo. Aí é que você não vai encontrar a verdade. Porque a verdade ela é uma pessoa. A verdade ela não é um conceito. A verdade ela não é uma frase bonita a ser dita. A verdade é a pessoa chamada Jesus. Ele é a verdade que você pode trilhar, que você pode seguir. Ele é a verdade que você necessita. Ele é a verdade que você pode não só trilhar, mas experimentar, sentir, tocar. Essa é a crítica, né, que os que não acreditam em Deus falam, né? Como eu posso acreditar naquilo que eu não vejo? Meu querido, a experiência é algo tão forte, a experiência é algo tão verdadeiro, a palavra de Deus é algo tão incontestável que quando você conhece a verdade, experimenta a verdade, você não tem dúvidas de que a verdade é Jesus. Você tem andado na mentira? Vem para Jesus, entrega a sua vida a Ele. Talvez você pode estar pensando assim: ei, pastor, você não sabe o que eu passei na igreja, você não sabe as mentiras, as calúnias que eu vivi na igreja, você não faz ideia do que o pastor A, do que o pastor B fez comigo. Meu querido, eu nem sei, eu também não quero saber as mentiras que fizeram, as calúnias que levantaram sobre você. O que eu lhe convido, encarecidamente, siga a verdade chamada Jesus. Abrace a verdade chamada Jesus. Cuidado em querer exigir do homem verdade plena, porque você não vai encontrar a verdade absoluta no homem. Você só vai encontrar a verdade absoluta em Deus, em Jesus. Então, se você está perdido, Ele é o caminho. Se você tem trilhado um caminho da mentira, da falsidade, da hipocrisia, Ele é a verdade. E por último, Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e termina dizendo: eu sou a vida. Eu soube, acho que foi ontem para hoje, uma jovem chamada Daiane, lá de Caraúbas, que tirou a sua própria vida. Eu conheci ela, a família dela, ela muito criança ainda, filha de Onoildo, da cidade de Caraúbas, no Alto Liberdade. Eu conheci aquela, ainda criança na época. E infelizmente ela veio tirar a sua própria vida. É uma jovem. A pergunta que eu faço é: o que leva uma pessoa a desacreditar de si mesma? O que leva alguém a tirar a sua própria vida? O que leva alguém a pensar que a morte é a solução? O que faz uma pessoa olhar no espelho e dizer assim: não tem mais jeito, não tem mais saída, não faz mais sentido viver? O que faz uma pessoa tomar uma decisão dessa, de interromper a vida com as próprias mãos? Eu acredito que o fundo do poço, que é justamente aonde o pecado nos leva, aonde a depressão nos leva, a ansiedade nos leva, ele faz justamente isso. Ele tira a esperança de vida. Quando nos afastamos de Jesus, ou até mesmo os pastores que têm tirado a própria vida, como vocês têm acompanhado aí, alguns pastores se suicidaram.
é aqueles pastores que trilham o caminho do comércio. Muitos deles apenas trabalham e se esquecem que são seres humanos, que precisam desabafar, que precisam de Jesus, correr para os pés de Jesus. E aqueles que têm enfrentado a depressão, eu quero dizer que a depressão é uma doença. Você pega uma gripe, um resfriado, e quando esse resfriado foge do controle, você toma um medicamento? Para mim, a depressão é a mesma coisa. Alguns dizem que depressão é demônio. Eu discordo disso. Eu digo, por quê? Se é demônio, pois vamos lá. Nos depressivos, expulsar o demônio dos depressivos. Eu acredito que não é. Eu não vejo depressão como demônio, tá certo? Outra coisa também, eu não consigo ver a depressão como algo não só diabólico, mas também como algo inventado. Você vai encontrar pessoas que dizem assim, ó, depressão é falta de fé na vida de alguém. Eu também não acredito assim. Eu acredito que depressão é uma doença. Se você acredita em Deus, você pode ter. Se você tem intimidade com Deus, você pode ter ela. Mas eu acredito também que ela tem saída, tá certo? Você que está sem caminho para trilhar, você que não acredita mais na verdade, ou você pensa que não existe mais nem saída para a sua vida, eu quero dizer que Jesus, ele é um bálsamo para aqueles que necessitam. Eu quero que você imagine uma vida de um cristão, uma pessoa que já tem Jesus na sua vida com depressão, e ele diz assim, não, eu vou ser curado por Jesus. Olha, eu não duvido que Jesus cure, mas eu também não acredito que os médicos são funcionários do diabo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que os médicos são instrumentos de Deus. E você pode procurar Deus primeiramente, Jesus primeiramente. E se você não encontrar a cura em Jesus Cristo como resposta imediata, aí você pode procurar um médico como instrumento. Justamente porque Jesus Cristo disse, os doentes necessitam de médico. Pare de achar que você não tem fé por estar sofrendo com ansiedade. Pare de achar que Jesus não está lhe vendo porque você tem sofrido depressão. Não faça isso. Jesus o vê, ele lhe entende, ele compreende e ele se apresenta como caminho, verdade e vida. Reserve um momento de orar, reserve um momento para falar com Deus, reserve um momento, você que tem enfrentado justamente isso, a ansiedade, a depressão. A depressão ela faz com que o homem se isole, tá certo? E o isolamento não é bom para ninguém. Procura amigos, tá bom? Fala com seu pastor, fala com seus pais, não guarde os seus sentimentos fortes no seu peito para si mesmo. Sabe o que Jesus fez quando estava angustiado, quando estava perturbado? Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim, a minha alma está angustiada até a morte. Meu amigo, se a alma de Jesus estava angustiada até a morte, ele desabafou com os discípulos, e ele sabia que os discípulos não podiam dar uma palavra de encorajamento para ele. Quem é você para nos abafar? Quem é você para não dizer que está ruim, está difícil? Não faça isso. Diz para os seus familiares, procure o seu pastor, estude a Bíblia, reserve um momento com Deus, tá bom? Jesus se apresenta como o caminho que você pode trilhar. Ele se apresenta como a verdade que você pode não só seguir, como experimentar na sua vida. E Jesus Cristo, ele se apresenta também como a vida. Olha que coisa linda, a vida. Você que tem pensado em tirar a sua própria vida, não faça isso. Não faça isso. A morte não é a saída, não é a solução para ninguém. A vida sim, tá bom? Você pode ver o sol brilhar mais uma vez, você pode ver as flores brotarem mais uma vez. Não faça isso. O que você pode fazer é apresentar a Jesus. Fala com Jesus. Fala com Ele os seus medos. Fala com Jesus os seus temores. Não desista da sua vida. Não faça isso.
Essas 3 verdades que Jesus expôs, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ele diz o objetivo disso. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós sabemos que ir ao Pai é ir para os céus, e para o Pai é a vida eterna. Faz o seguinte: abrace a vida eterna chamada Jesus. Creia que Jesus Cristo pode mudar e transformar a sua vida. Creia que Jesus Cristo é o caminho que você precisa trilhar, a verdade que você precisa viver e a vida que você precisa ter. Creia nisso. Eu quero agradecer aos que estão acompanhando essa reflexão. Eu não sou muito chegado às redes sociais, eu tenho recebido algumas críticas, algumas cobranças, inclusive do meu irmão aí, Daniel Van Bertson, que está aí ouvindo. Ele diz: homem, traga uma palavra no Face Live. Você não faz ideia de quantas pessoas usam as redes sociais em busca da verdade, em busca da palavra de Deus. Então vocês que estão me ouvindo, eu gostaria muito, se você não quiser curtir o vídeo, não há problema, eu não tenho problema com isso. Mas eu gostaria muito que você compartilhasse. Talvez você não está precisando dessa palavra de encorajamento, essa palavra de esperança, uma palavra de fé. Talvez você está bem com Deus, mas talvez seu amigo não esteja. Talvez algum familiar seu não esteja. E sendo um vídeo meu, algumas pessoas talvez não vejam porque não é meu amigo. Mas se você compartilhar, talvez o seu amigo, ele vai ver esse vídeo, ele vai ouvir essa palavra, que Jesus Cristo é o caminho que ele precisa seguir, ele é a verdade que ele precisa trilhar, abraçar. E o seu amigo com certeza vai reconhecer que Jesus é a vida que ele não tem. Então compartilhe com o seu amigo, faça isso, que eu tenho certeza que outras vidas serão abençoadas. Essa é a primeira palavra de outras, que eu gostaria muito que o Evangelho chegasse a todos os necessitados, aos que reconhecem que precisam de ajuda. E eu entrei aqui no Facebook justamente para isso, para dizer que há saída para você, tem jeito para você. O jeito chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Até a próxima transmissão, se Deus assim nos permitir.